O dia 24 de fevereiro de 2023 começou como qualquer outra manhã de sexta-feira, no rico bairro de Fairfax County, na Virgínia. Ruas arborizadas, gramados bem cuidados e casas avaliadas em mais de $1 milhão compunham o quadro do sucesso suburbano americano. Porém, atrás de uma porta em particular, um pesadelo estava se desenrolando, o que destruiria para sempre essa fachada pacífica. Exatamente às 7h47, a central de emergência recebeu uma chamada em linha aberta. O operador ouviu sons abafados, respiração distorcida e o que parecia ser gritos reprimidos. Nenhuma palavra coerente foi ouvida, apenas pânico puro congelado em forma de áudio. A conexão caiu repentinamente, deixando o operador olhando para uma tela com um rastreamento de endereço incompleto. O protocolo exigia ação imediata, mas sem informações claras. A resposta levaria preciosos minutos para ser coordenada. Seguiram-se 15 minutos de silêncio. Então, às 8h02, o telefone tocou novamente da mesma residência. Desta vez, a voz era calma, comedida, quase clínica. Um homem se identificou como o proprietário da casa e afirmou com naturalidade que havia atirado em um intruso que atacou sua família. Seu tom transmitia a compostura firme de alguém treinado para lidar com situações de crise, o que fez sentido quando os investigadores descobriram sua profissão. Brandon Banfield trabalhava como investigador criminal, alguém que entendia exatamente como esses cenários se desenrolavam. Alguém que sabia quais detalhes eram importantes e quais perguntas seriam feitas. Quando as viaturas chegaram à residência minutos depois, nada no exterior sugeria o horror que havia dentro. A porta da frente estava intacta, sem janelas quebradas, sem sinais de arrombamento. No entanto, quando os policiais cruzaram a soleira, se depararam com uma cena de violência devastadora. Havia poças de sangue no piso de madeira, o cheiro metálico de pólvora ainda pairava no ar, e 2 corpos jaziam em áreas separadas da espaçosa casa. A primeira vítima era uma mulher, posteriormente identificada como Christine Banfield, uma enfermeira de terapia intensiva de 37 anos. Ela estava no andar inferior da casa, cercada por uma auréola de seu próprio sangue. Os ferimentos na parte superior do corpo eram extensos, brutais e claramente infligidos ao longo do tempo. Não eram golpes aleatórios de um agressor em pânico, mas golpes deliberados de alguém que queria matá-la e levou seu tempo para garantir isso. Suas mãos apresentavam ferimentos mínimos de defesa, sugerindo que ela pode ter sido incapacitada no início do ataque ou confiou em seu assassino, até que fosse tarde demais. A segunda vítima era um homem que nenhum dos residentes alegou conhecer. Joseph Ryan, 39 anos, havia sido baleado 2 vezes. Uma bala entrou em sua cabeça, outra em seu peito. A precisão dos tiros, particularmente o tiro na cabeça, parecia inconsistente com um cenário caótico de invasão domiciliar. A posição de seu corpo indicava que ele não estava avançando ativamente quando os tiros fatais foram disparados. Em vez disso, ele parecia ter sido neutralizado de forma rápida e eficiente. 3 pessoas sobreviveram aos eventos da manhã. Brandon permaneceu calmo e cooperativo, pronto para responder às perguntas. Juliana Pérez Magalhães, a au pair brasileira de 21 anos da família, parecia abalada, mas notavelmente composta para alguém que alegava ter acabado de testemunhar e participar do assassinato de um homem. E havia a filha de 4 anos do casal, felizmente ilesa, mas marcada para sempre pelo que havia acontecido em sua casa naquela manhã. O relato de Brandon foi direto e apresentado com a confiança de alguém acostumado a ser acreditado. Ele explicou que o homem desconhecido invadiu sua casa armado com uma faca e atacou Christine brutalmente. Ao ouvir a comoção, Brandon pegou sua arma e atirou no intruso. Quando o primeiro tiro não conseguiu deter a ameaça, Juliana, apavorada e agindo por instinto, disparou o segundo tiro fatal. Ambos insistiram que nunca tinham visto Joseph Ryan antes. Não tinham ideia do porquê de ele ter atacado a família deles
e simplesmente reagiram para salvar o que restava da vida de Christine. A história tinha lógica interna. O histórico de Brandon dava credibilidade. As evidências físicas de 2 mortes pareciam apoiar um confronto violento. No entanto, investigadores experientes sabiam que as primeiras impressões, especialmente em ambientes domésticos, muitas vezes escondiam verdades mais sombrias. À medida que começaram a documentar a cena, inconsistências sutis começaram a surgir. Pequenas falhas em uma narrativa que parecia quase perfeita demais. Os primeiros socorristas que protegeram a residência dos Banfield naquela manhã já haviam visto muitos crimes violentos, mas algo nessa cena parecia deliberadamente arranjado. A detetive Sarah Morrison, uma veterana com 20 anos de experiência no Departamento de Polícia do Condado de Fairfax, chegou em menos de 1 hora e imediatamente notou as discrepâncias entre o que observou e o que as testemunhas sobreviventes descreveram. A ausência de arrombamento foi o primeiro sinal de alerta significativo. Todas as portas permaneceram trancadas por dentro, até a chegada dos policiais. Todas as janelas estavam perfeitamente intactas, sem sinais de violação. Para que um intruso armado tivesse acesso, alguém dentro da casa teria precisado abrir a porta voluntariamente. Isso levantou uma questão incômoda. Por que Christine Banfield, uma mulher cautelosa que trabalhava no turno da noite no hospital e entendia de perigo, abriria a porta para um completo estranho na madrugada de uma sexta-feira? Morrison estudou o corpo de Christine com um distanciamento clínico nascido da necessidade. Os ferimentos contavam uma história que contradizia a narrativa de invasão domiciliar motivada pelo pânico. Os golpes eram concentrados, repetitivos, desferidos com força e intenção. Não se tratava de alguém lutando desesperadamente contra um agressor. Era uma execução disfarçada de caos. O padrão sugeria que o assassino tinha tempo, controle e um interesse pessoal em garantir que Christine morresse. O corpo de Joseph Ryan apresentava questões igualmente preocupantes. O tiro na cabeça demonstrava uma precisão notável para alguém que supostamente atirava com medo e confusão. Brandon alegou ter atirado primeiro, acertando Ryan em algum lugar não fatal, antes de Juliana dar o tiro mortal no peito. Mas os ângulos forenses não apoiavam um cenário em que Ryan estivesse ameaçando ativamente alguém quando as balas o atingiram. A trajetória indicava que ele estava parado, possivelmente até mesmo subjugado quando morreu. Depois, havia a linha do tempo. Os 15 minutos entre a primeira ligação caótica e o relato calmo de Brandon incomodavam os instintos investigativos de Morrison. O que acontece em um quarto de hora que transforma o pânico absoluto em uma explicação controlada? A primeira ligação capturava um terror genuíno, alguém em perigo mortal imediato. A segunda ligação soava como um homem relatando um evento concluído, não uma ameaça em andamento. Essa lacuna representava uma dissociação induzida pelo choque ou algo muito mais calculado. Tempo para encenar uma cena, alinhar histórias e se preparar para o escrutínio. Morrison entrevistou Brandon e Juliana separadamente. Um procedimento padrão que muitas vezes revelava inconsistências entre mentiras coordenadas. O que ela encontrou, em vez disso, foi uma uniformidade inquietante. Os relatos deles coincidiam perfeitamente, quase ensaiados em sua precisão. Nenhum dos dois vacilou nos detalhes. Nenhum contradisse o outro. Nenhum mostrou a confusão natural que se segue a um trauma genuíno. Eles falavam como pessoas que haviam discutido exatamente o que dizer e quando dizer. O papel de Juliana intrigou Morrison particularmente. A jovem brasileira morava com os Banfields há quase 8 meses, contratada para cuidar da filha deles enquanto Christine trabalhava em turnos exigentes no hospital, e Brandon mantinha seu cargo de investigador. Ela havia disparado uma arma, matado um homem, mas demonstrava uma estabilidade emocional notável. Suas mãos não tremiam durante o interrogatório. Sua voz permanecia firme. Ela respondia a todas as perguntas com a mesma calma ensaiada que Brandon exibia. Enquanto os técnicos da cena do crime processavam as evidências,
outro detalhe emergiu que se provaria crucial. O celular de Joseph Ryan, recuperado de seu veículo estacionado discretamente na rua, continha um rastro digital que contradizia tudo o que os sobreviventes alegavam. Ele não havia chegado a esse endereço aleatoriamente ou com intenção violenta. Ele havia sido convidado, atraído por semanas de conversas online cada vez mais íntimas com alguém que usava o nome de Tela Anastasia 9. As mensagens pintaram um quadro claro. Joseph acreditava que estava se encontrando com uma mulher interessada em dinâmicas alternativas de relacionamento, alguém que compartilhava seus interesses e o havia escolhido especificamente para um encontro privado. A última mensagem recebida naquela manhã fornecia o endereço da casa dos Banfield, com instruções explícitas sobre quando chegar. Joseph Ryan não havia invadido a casa. Ele havia entrado por uma porta aberta, esperando uma interação consensual entre adultos, completamente inconsciente de que estava entrando em uma armadilha destinada a acabar com sua vida. Quando os investigadores rastrearam o perfil Anastasia 9, descobriram fotografias que lhes gelaram o sangue. As imagens usadas para seduzir Joseph Ryan pertenciam à própria Christine Banfield, roubadas de suas contas nas redes sociais e reutilizadas sem seu conhecimento ou consentimento. Alguém havia criado uma identidade digital elaborada, usando o rosto de Christine para manipular um estranho e torná-lo o bode expiatório perfeito para seu assassinato. A investigação mudou drasticamente quando os detetives compreenderam que Joseph Ryan não era um criminoso, mas uma vítima. Alguém havia orquestrado um esquema elaborado para levá-lo àquela casa no momento certo, transformá-lo em um vilão e usar sua morte para encobrir um crime mais sinistro. A questão passou a ser: quem tinha o motivo e os meios para elaborar tal plano? O detetive Morrison solicitou mandados para todos os dispositivos eletrônicos encontrados na casa dos Banfield. O que emergiu desses registros digitais desmantelaria a fachada de um marido enlutado e de uma funcionária traumatizada. Mensagens de texto recuperadas de backups na nuvem revelaram uma relação entre Brandon e Juliana, que ia muito além da relação entre empregador e babá. As trocas eram íntimas, românticas, sexuais e vinham ocorrendo há meses antes da morte de Christine. As mensagens mostravam um planejamento cuidadoso dos encontros quando Christine trabalhava no turno da noite no hospital. Recibos de hotel confirmaram viagens de fim de semana feitas juntos enquanto a filha ficava com parentes. Fotografias capturaram momentos de afeto que não deixavam dúvidas sobre a natureza de sua conexão. Não se tratava de um caso recente nascido da oportunidade. Era um relacionamento duradouro, escondido com precisão deliberada da mulher que confiava em ambos. Juliana entrou na casa dos Banfield em junho de 2022. Uma jovem brasileira em busca de experiência profissional nos Estados Unidos enquanto aprimorava seu inglês. Christine, compassiva e sempre disposta a ajudar, a recebeu calorosamente, tratando-a como família. Ela nunca suspeitou que a mulher que cuidava de sua filha estava compartilhando a cama de seu marido sempre que ela saía para seus turnos no hospital. Brandon, por sua vez, mantinha sua reputação de homem de família dedicado, alguém que os colegas admiravam por equilibrar o exigente trabalho de investigação com a paternidade ativa. As evidências digitais revelaram outro padrão perturbador. Nas semanas que antecederam o dia 24 de fevereiro, Brandon e Juliana começaram a pesquisar como excluir permanentemente dados de smartphones e armazenamento em nuvem. Eles procuraram informações sobre como recuperar mensagens excluídas, sobre como as autoridades acessam evidências digitais e sobre se a redefinição de fábrica realmente apaga as informações. Essas não eram pesquisas casuais. Elas refletiam a consciência de que seus dispositivos poderiam passar por uma análise forense. Morrison também descobriu que, imediatamente após os assassinatos, Brandon e Juliana trocaram de telefone e criaram novas contas na nuvem.
Eles alegaram que isso se devia ao trauma, ao desejo de recomeçar após uma experiência tão horrível. Mas os investigadores viram isso de outra forma. Parecia ser uma tentativa calculada de destruir evidências de comunicação que pudessem revelar seu relacionamento ou seu envolvimento na criação do perfil Anastasia Marcinov. Os registros financeiros acrescentaram outra camada. Brandon ganhava um salário confortável como investigador, e a renda de Christine como enfermeira contribuía significativamente para o estilo de vida deles. Juntos, eles haviam construído patrimônio em sua casa, mantinham contas de investimento e desfrutavam da estabilidade financeira que os subúrbios ricos da Virgínia exigiam. Um divórcio teria dividido esses bens, potencialmente deixando Brandon em uma posição financeira prejudicada. Mais importante ainda, teria prejudicado sua reputação profissional e complicado os acordos de custódia de sua filha. Para Brandon, o divórcio representava um resultado inaceitável. Ele havia cultivado uma imagem de homem de família dedicado e investigador habilidoso. O reconhecimento público de sua infidelidade com uma mulher 16 anos mais nova, alguém que ele empregava para cuidar de sua filha, teria consequências que ele se recusava a aceitar. O escândalo por si só poderia afetar sua carreira, sua posição na comunidade, seu relacionamento com sua filha, à medida que ela crescesse e compreendesse o que havia acontecido. Juliana enfrentava sua própria situação complicada. Aos 21 anos, ela era jovem o suficiente para acreditar que a paixão justificava o risco, mas velha o suficiente para entender as consequências legais e imigratórias de suas escolhas. Ela se apaixonou por um homem que lhe prometeu um futuro juntos, mas não podia oferecer isso abertamente sem perder tudo o que havia construído. A investigação revelaria mais tarde que Brandon estava ajudando Juliana a obter um novo passaporte, aparentemente para viajar, mas mais provavelmente para preparar uma rota de fuga, caso seu plano fosse descoberto. À medida que Morrison reconstituía a linha do tempo, um quadro assustador emergia. A criação do perfil Anastasia Mironov começou aproximadamente 6 semanas antes dos assassinatos. Alguém havia selecionado cuidadosamente Joseph Ryan, cultivado sua confiança, criado expectativa para um encontro e sincronizado sua chegada para coincidir com Christine estando sozinha em casa, vulnerável e sem suspeitar de nada. Reconstruir os eventos de 24 de fevereiro exigiu que os investigadores separassem o engano calculado dos fatos reais. O que Brandon e Juliana alegaram ter acontecido tinha pouca semelhança com o que as evidências sugeriam. A detetive Morrison acreditava que agora entendia a verdadeira sequência dos eventos, uma linha do tempo construída não com base no pânico e na legítima defesa, mas em fria premeditação. Na noite anterior aos assassinatos, Brandon não dormiu no quarto principal com Christine. Os dados da torre de celular colocaram seu telefone em constante proximidade com o dispositivo de Juliana durante essas horas. Imagens de câmeras de segurança de uma loja de conveniência próxima capturaram o veículo de Brandon às 2h47 da manhã, longe de casa, com uma passageira visível no banco da frente. Eles estavam juntos enquanto Christine dormia sozinha, sem saber que sua última noite viva estava sendo passada em solidão, enquanto seu marido fazia amor com a mulher a quem ela confiava seu filho. Na madrugada de sexta-feira, Brandon saiu de casa como se fosse para o trabalho, uma saída rotineira que não alarmaria Christine. Mas os dados do GPS de seu veículo mostraram que ele nunca dirigiu em direção ao escritório. Em vez disso, ele deu voltas pelo bairro. Estacionou em um local com visão clara de sua casa e esperou. Seus registros telefônicos indicaram que ele não fez nenhuma ligação durante esse tempo, mas recebeu uma mensagem às 7h23. Ela veio de um número registrado em um aparelho pré-pago comprado com dinheiro semanas antes. A mensagem continha apenas 2 palavras. Ele está aqui. Joseph Ryan chegou pontualmente conforme as instruções das mensagens de Anastasia Mironov.
Ele estacionou na rua, aproximou-se da casa e bateu à porta. Christine atendeu, provavelmente confusa ao ver um estranho, mas talvez inicialmente presumindo que ele tivesse se enganado de endereço. O que aconteceu naqueles primeiros momentos permaneceu obscuro, mas os investigadores acreditavam que Joseph poderia ter mencionado as conversas online, tentando explicar sua presença. Christine teria percebido instantaneamente que algo estava terrivelmente errado. A primeira ligação para o 911, às 7h47, capturou a tentativa desesperada de Christine de pedir ajuda. Ela conseguiu ligar para os serviços de emergência, mas não conseguiu falar claramente, seja porque já estava ferida ou porque alguém a impediu de se comunicar. Os sons gravados sugeriam uma luta, o tipo de confronto violento que deixa a vítima tão desorientada que não consegue formar palavras. Em seguida, a linha ficou muda, não por uma desconexão natural, mas porque o telefone foi tirado à força ou destruído. Esses 15 minutos de silêncio representaram a fase de execução. A análise forense sugeriu que Christine morreu durante esse intervalo, espancada repetidamente com um objeto contundente que nunca foi recuperado da cena do crime. Joseph Ryan, confuso e possivelmente tentando sair, foi impedido de escapar. As evidências físicas indicavam que ele havia sido imobilizado de alguma forma, mantido no lugar até Brandon voltar para casa. Quando Brandon entrou, ele não encontrou uma ameaça ativa que exigisse neutralização imediata. Ele encontrou um homem assustado, que havia sido atraído para um pesadelo que ele não conseguia compreender. Brandon atirou primeiro na cabeça de Joseph. Um tiro preciso que teria sido difícil de acertar se Joseph estivesse se movendo ou atacando. O ângulo sugeria que Joseph estava parado, possivelmente até mesmo de joelhos. Juliana então disparou o segundo tiro em seu peito, garantindo a morte e estabelecendo sua participação no assassinato. Esse duplo tiroteio serviu a um propósito além do assassinato. Criou uma narrativa em que ambos os sobreviventes haviam se defendido, em que suas histórias necessariamente se alinhariam porque haviam agido juntos contra uma ameaça comum. A segunda ligação para o 911, às 8h02, foi feita somente depois que ambas as vítimas foram confirmadas como mortas, depois que a cena foi arranjada para sugerir invasão domiciliar, depois que Brandon e Juliana sincronizaram seus relatos. O comportamento calmo de Brandon não era choque, mas satisfação por o plano ter ocorrido conforme o planejado. Ele falava com a confiança de alguém que acreditava ter cometido o crime perfeito. O que Brandon não havia previsto era a profundidade da investigação forense moderna. Ele entendia de procedimentos criminais, mas subestimou o quanto as pegadas digitais preservam a verdade. As mensagens excluídas podiam ser recuperadas. Os dados de localização não podiam ser falsificados. As contradições na linha do tempo não podiam ser explicadas. E, o mais importante, ele não havia levado em conta a fraqueza humana sob pressão. Meses se passaram, enquanto os promotores construíam seu caso com cuidado meticuloso. Brandon e Juliana continuaram morando na casa onde Christine havia morrido, um arranjo que os investigadores consideraram particularmente insensível. A filha de 4 anos permaneceu sob a custódia de Brandon, cuidada pela mesma mulher que havia ajudado a assassinar sua mãe. Para pessoas de fora que não sabiam o rumo da investigação, parecia trágico, mas nada de extraordinário. Um pai viúvo contando com sua funcionária para ter estabilidade durante o luto. Porém, a portas fechadas, a pressão aumentava. Os detetives conduziram várias entrevistas, cada uma delas investigando mais profundamente as inconsistências. Contadores forenses examinaram registros financeiros. Especialistas digitais recuperaram dados que Brandon acreditava terem sido apagados permanentemente. A rede se fechava gradualmente, de forma profissional, não deixando espaço para os suspeitos fugirem ou destruírem provas adicionais. O detetive Morrison concentrou sua atenção especialmente em Juliana. Aos 21 anos,
Ela não tinha a experiência de Brandon em lidar com o escrutínio das autoridades policiais. Ela não tinha treinamento em investigação criminal, nem compreensão profissional de como os casos eram construídos. Mais importante ainda, ela era vulnerável de maneiras que Brandon não era. Como cidadã brasileira com visto de trabalho, ela enfrentava possíveis consequências imigratórias, além de acusações criminais. Sua família permanecia no Brasil, incapaz de fornecer apoio direto. Ela estava isolada, dependente de Brandon e cada vez mais consciente de que o relacionamento deles poderia não sobreviver à pressão legal. As equipes de vigilância notaram mudanças na dinâmica do casal. As discussões se tornaram mais frequentes. Juliana foi vista chorando em seu carro após conversas tensas. O comportamento de Brandon mudou de confiante para controlador, sua linguagem corporal sugerindo que ele estava mais controlando-a do que consolando-a. A parceria romântica forjada em segredo estava se fragmentando sob o peso da culpa compartilhada e do medo mútuo. Em 25 de outubro de 2023, 8 meses após os assassinatos, as autoridades executaram mandados de prisão. Juliana foi detida e acusada de homicídio doloso pela morte de Joseph Ryan. As acusações foram estratégicas, concentrando-se no assassinato em que sua participação era inegável. Ela havia disparado o tiro fatal, o que admitiu desde o início. O que restava determinar era se essa ação constituía legítima defesa ou homicídio premeditado. Na sala de interrogatório, Juliana enfrentou uma escolha difícil. Ela poderia manter a lealdade a Brandon e arriscar passar décadas na prisão por um crime orquestrado por outra pessoa. Ou poderia contar a verdade e potencialmente negociar uma sentença menor. Seu advogado apresentou as opções com brutal clareza. Brandon não iria protegê-la. Ele iria deixá-la assumir toda a responsabilidade, enquanto se apresentava como outra vítima das circunstâncias. A decisão levou menos tempo do que o esperado. Juliana acreditava que Brandon a amava o suficiente para deixar sua esposa e construir uma vida juntos, apesar dos obstáculos. Mas, sentada naquela sala de interrogatório, separada dele e enfrentando a prisão perpétua, ela reconheceu que tinha sido uma ferramenta, manipulada da mesma forma que Joseph Ryan. Brandon tinha usado sua juventude, seu afeto e sua disposição de acreditar no futuro deles juntos. Agora, ele a sacrificaria para se salvar. Juliana começou a falar. Ela descreveu como Brandon gradualmente introduziu a ideia de que Christine era o único obstáculo que impedia a felicidade deles. Como ele pesquisou maneiras de fazer com que a morte dela parecesse acidental ou resultado de violência externa. Como ele criou o perfil Anastasia 9, usando fotos de Christine, passando semanas cultivando Joseph Ryan como o bode expiatório perfeito. Como eles ensaiaram sua história, ensaiaram suas reações, se prepararam para o momento em que a polícia chegaria. Ela admitiu que seu papel na morte de Christine foi mais ativo do que inicialmente alegado. Enquanto Brandon desferia os golpes fatais, Juliana ajudou a imobilizar Christine, impedindo-a de escapar ou revidar com eficácia. Ela confirmou que Joseph Ryan não representava nenhuma ameaça real, que ele estava aterrorizado e confuso, implorando para entender o que estava acontecendo antes de Brandon executá-lo. Seu depoimento forneceu aos promotores a estrutura narrativa de que precisavam. Brandon havia orquestrado tudo, mas a cooperação de Juliana ofereceu uma confirmação interna que transformou as provas circunstanciais em uma conspiração comprovável. Munidas da declaração de Juliana e de meses de provas forenses acumuladas, as autoridades agiram contra Brandon. Em 18 de setembro de 2024, ele foi preso em um escritório do governo, onde estava ajudando Juliana com os documentos de renovação do passaporte, outra indicação de que ele estava planejando a fuga deles da justiça. Brandon Banfield foi acusado de 2 crimes de homicídio qualificado e outros crimes de conspiração para cometer homicídio. Ao contrário de Juliana, que optou por cooperar,
Brandon invocou imediatamente o seu direito ao silêncio. Recusou todas as entrevistas. Recusou-se a responder a perguntas sobre o perfil Anastasia Proanov e não ofereceu qualquer explicação para as discrepâncias na linha do tempo ou para as provas digitais que o ligavam ao crime. A estratégia de seu advogado se concentrou em questionar a credibilidade de Juliana, retratando-a como uma amante desprezada, que inventou acusações para reduzir sua própria culpabilidade. As audiências preliminares revelaram o caso esmagador da acusação. A perícia digital recuperou as mensagens excluídas entre Brandon e Juliana, documentando o caso deles e as discussões sobre Christine ser um obstáculo. Os dados da torre de celular colocaram Brandon perto da casa durante o intervalo crítico de 15 minutos em que Christine morreu. O perfil Anastasia 9 havia sido acessado a partir de endereços IP vinculados à residência dos Banfield. Registros financeiros mostraram que Brandon pesquisou custos de divórcio e divisão de bens nos meses anteriores aos assassinatos, seguido pela cessação abrupta dessas pesquisas, sugerindo que ele havia encontrado uma solução alternativa. O mais prejudicial foi a própria linha do tempo forense. Os ferimentos de Christine exigiram um esforço contínuo para serem infligidos, não a ação defensiva rápida que Brandon alegou. Os ferimentos à bala de Joseph Ryan eram inconsistentes com um cenário de ameaça ativa. A ausência de arrombamento, o posicionamento encenado dos corpos, as declarações coordenadas de ambos os sobreviventes, tudo apontava para premeditação, em vez de autodefesa espontânea. A experiência profissional de Brandon, que antes era um trunfo que dava credibilidade ao seu relato, tornou-se um obstáculo. Os promotores argumentaram que sua experiência como investigador criminal lhe deu um conhecimento único sobre como encenar uma cena, como manipular provas, como construir uma narrativa falsa que inicialmente satisfaria os policiais que atenderam à ocorrência. Ele havia usado sua experiência não para resolver crimes, mas para cometer um. À medida que o caso avançava para o julgamento, o custo humano tornou-se impossível de ignorar. Christine Banfield havia sido assassinada em sua própria casa pelo homem que jurou protegê-la, traída pela mulher que ela acolheu em sua família. Ela morreu sem nunca saber do caso, sem nunca entender por que seu marido queria sua morte, privada de qualquer chance de se defender ou escapar. A família de Joseph Ryan lutou para compreender como seu filho havia sido atraído para a morte. Ele havia buscado uma conexão, talvez não convencional, mas consensual, e encontrou, em vez disso, uma execução meticulosamente planejada. Seus últimos momentos foram vividos em confusão e terror, usado como um acessório no esquema assassino de outra pessoa. O engano de Anastasia de 9 garantiu que ele não pudesse alertar ninguém ou se proteger, transformando-o de uma pessoa viva em um vilão conveniente. A vítima mais comovente continuou sendo a menina de 4 anos, que perdeu a mãe para a violência e o pai para a justiça. Ela cresceria sabendo que as duas pessoas que deveriam amar mais sua mãe conspiraram para matá-la. As cicatrizes psicológicas desse conhecimento durariam muito mais do que qualquer pena de prisão. Juliana aceitou um acordo judicial, testemunhando contra Brandon em troca de uma redução das acusações. Ela cumpriria pena por seu papel nos assassinatos, mas sua cooperação a poupou da pena máxima. Não ficou claro se foi o remorso genuíno que motivou sua confissão ou simplesmente a instinto de autopreservação. O que importava legalmente era que seu testemunho corroborava as provas, preenchendo as lacunas no caso da acusação. O julgamento de Brandon estava marcado para o final de 2025, embora manobras legais pudessem atrasar ainda mais o processo. Independentemente do cronograma, o resultado parecia inevitável. As provas eram abrangentes, o motivo claro, a execução documentada com detalhes dolorosos. Um homem que passou sua carreira investigando crimes agora
seria lembrado por cometer um dos assassinatos mais calculados da história recente da Virgínia. O caso Banfield serviu como um forte lembrete de que o mal muitas vezes tem rostos familiares, que a traição não vem de estranhos, mas daqueles a quem concedemos nossa mais profunda confiança. Christine Banfield abriu sua casa para alguém que ajudaria a orquestrar sua morte. Joseph Ryan respondeu a mensagens de alguém que queria vê-lo morto. Ambos depositaram fé nas pessoas erradas e pagaram com suas vidas.